Os jogadores do Internacional tiveram folga neste domingo. A reapresentação na segunda-feira começa a definir qual o time que vai a campo na terça para enfrentar o Maracanã, pela estreia colorada dentro da Copa do Brasil. Enquanto isso, assuntos extracampo começam a repercutir. O título da Premier League, conquistado pelo Liverpool na Inglaterra, levanta o futuro do goleiro Alisson, que teve conversas recentes com o Internacional. A gente fala também a respeito da sondagem do Osasuna da Espanha pelo zagueiro Vitão e a pedida que foi feito pela direção colorada. Falaremos sobre Thiago Maia, o volante que perdeu espaço, mas busca agora recuperar este prestígio e teve uma conversa com o técnico Roger Machado buscando isso. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 27 de abril de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. Dia de folga para os jogadores. Depois da vitória por 3-1 sobre a equipe do Juventude, Roger Machado havia prometido para os atletas um dia de folga e deu. Eles só se reapresentam na segunda-feira. E já na reapresentação, que é o único treino que o Inter vai fazer antes do jogo contra o Maracanã, na terça, 7 horas da noite, pela estreia colorada dentro da Copa do Brasil, haverá uma reavaliação física. Nessa reavaliação física, Roger vai definir quem joga e quem não joga a partida pela Copa do Brasil na terça-feira no estádio Beira-Rio. A questão física vai ser determinante para elaborar, para escalar o time colorado que vai jogar contra a equipe do Maracanã, tá? Mas a tendência é de um time bem alternativo. E o próprio técnico Roger Machado confirmou isto na entrevista coletiva após vitória sobre a equipe do Juventude. O time deverá ser um time bastante mexido, bastante alternativo, com muitas peças sendo alteradas para este confronto da Copa do Brasil. Vários jogadores que estão em desgaste em função da sequência de jogos devem ficar no banco de reservas para que outros tenham possibilidade de jogar, tá? No ataque, por exemplo, o Ener Valencia pode descansar e existe a tendência do Wesley ganhar uma vaga como centroavante ao lado de Vitinho e de Bruno Tabata. Natan poderá ter uma sequência na lateral direita. Na zaga, Rogel pode jogar para descansar um pouco o Vitão ou até o Kaique Rocha ganhar uma minutagem ao lado ou do Vitor Gabriel para ganhar ritmo ou do próprio Juninho, que também está voltando de lesão. No meio-campo, Fernando com certeza está fora, deve jogar o Ronaldo, ao lado do Thiago Maia, que pode ganhar uma vaga. O Alan Patrick pode descansar e entrar o Oscar Romero. Aqui a gente já desenhou um time bem alternativo do Internacional, mas é a reapresentação nesta segunda-feira através dos exames clínicos e físicos que vai determinar quem joga contra a equipe do Maracanã, tá? Sobre isso, eu gravei um vídeo na tarde deste domingo falando sobre Thiago Maia e revelando uma conversa que Roger Machado teve com o jogador, falando sobre o seu aproveitamento e falando também sobre a sua hierarquia no elenco, que foi bastante perdida a partir do momento em que o Thiago Maia quase saiu para a equipe do Santos. O Roger falou abertamente sobre isso na última entrevista coletiva e eu dei detalhes no vídeo que eu gravei na tarde desse domingo. É só conferir aqui no canal e saber quais as pretensões de Roger para Thiago Maia, pretensões essas que existem dele ganhar uma maior minutagem a partir de agora, tá? Mas vamos avançar e falar de mercado de transferências, tá? Repercutiu nos últimos dias o interesse do Osasuna, clube espanhol, pelo zagueiro Vitão. Inclusive, a informação é de que uma delegação do Osasuna esteve no estádio Beira-Rio na última semana conversando com a direção colorada, acompanhou em loco o jogo entre Internacional e Nacional do Uruguai e neste domingo, o Vozes do Gigante publicou uma informação de que a pedida do Inter ela está aumentando para Vitão. Antes, o Inter negociava Vitão por 10 milhões de euros. Agora, a pedida do Internacional para os dirigentes espanhóis do Osasuna estaria na casa de 15 milhões de euros. O Inter detém 80%
dos direitos econômicos deste jogador. Mas pela importância que o Vitão vem tendo para o elenco colorado e principalmente para sair nesta metade da temporada, o Inter quer 15, porque tem pretensões de título, tem pretensões de disputar coisas grandes em Campeonato Brasileiro, em Libertadores da América e não quer se desfazer do Vitão. Se for para se desfazer do Vitão, 15 milhões de euros é o preço que a direção colorada colocou. É um preço bem elevado que eu acho difícil que os espanhóis cheguem. Mas se o Inter bater nesta tecla, o Vitão de fato deve ficar. Uma outra informação importante é a respeito do goleiro Alisson. Tá? E ela veio através do Jairo Vink, que é repórter do canal do Baldaço. Nesse domingo, o Alisson, junto com o Liverpool, após golear o Tottenham pelo placar de 5-1, conquistou a Premier League, o título da Premier League com 4 rodadas de antecedência. E a partir disso, se vem uma discussão do futuro do goleiro Alisson, que tem contrato com o Liverpool até a temporada de 2027. De acordo com o Jairo Vink, Alisson já teve contato com a direção do Internacional para manifestar o interesse em retornar ao Inter depois do término do contrato com o Liverpool. O presidente Alessandro Barcelos, ele tem na sua gestão até 2026, é quando encerra o mandato do presidente Alessandro Barcelos. Então este seria um assunto que nem seria do presidente Alessandro Barcelos, mas é algo que, obviamente, ele já pode plantar e já pode conversar com o Alisson a respeito disso, tá? Mas mostraria um interesse do goleiro do Liverpool em encerrar a carreira no Internacional. O contrato dele com o Liverpool até 2017. E este seria o interesse do jogador que agora acabou de conquistar a Premier League. É claro que é um assunto que vai render muito ainda para o futuro. O Alisson até tinha uma perspectiva de transferências para o futebol árabe, o que não aconteceu e que pode encurtar este caminho dele para o Internacional. Ele sempre deixou claro a sua ligação com o Inter, sempre que ele vem a Porto Alegre, ele é de Novo Hamburgo, sempre que ele vem a Porto Alegre ele treina no Inter, tem amigos no Inter e sempre diz que quer encerrar a carreira no Internacional. A questão é que poderia ter havido um trampolim antes disso, ele indo para o futebol árabe. Não foi. Foi campeão no Liverpool e deve se manter no Liverpool até 2027 e aí gostaria de retornar ao Internacional, uma situação interessante envolvendo o goleiro da seleção brasileira, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Nesta segunda-feira temos odds de campeonato italiano, tá? É uma semana que a gente vai ter muitos jogos de campeonatos espalhados pelo mundo, mas nessa segunda-feira eu vou passar aqui algumas odds de Série A do campeonato italiano. Udinese e Bolonha. Odd da Udinese 4.6, empate 3.45, Bolonha 1.79. E tem Lazio e Parma. Jogaço, odd da Lazio 1.44, empate 4.4, Parma tá pagando 6.75. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!